Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Pessoa, eu sou terapeuta ocupacional, sou também enfermeira. Eu trabalho aqui em Londres, na Inglaterra, no Royal Marsden Hospital, que é um hospital especializado em oncologia. E aqui eu sou chefe do setor de terapia ocupacional. Queria trazer para vocês e compartilhar um pouco da minha experiência sobre a vacinação contra o Covid que está acontecendo aqui na Inglaterra. Então, como a gente sabe, no dia 11 de março de 2020, então lá no começo do ano, a Organização Mundial de Saúde considerou o Covid uma pandemia. A partir de então, vários cientistas já têm alertado a gente de que a única saída para essa pandemia seria a chegada de uma vacina contra o vírus, contra o coronavírus. O que acontece? Uma vacina ela demora 10 anos para ser desenvolvida, demora muito tempo. Só que, óbvio, como o coronavírus ele custou muitas e muitas vidas, muitos e muitos empregos, e ele tem realmente mudado a maneira como a gente vive, as indústrias farmacêuticas e os institutos de pesquisa, eles têm considerado a descoberta da vacina, né, contra o coronavírus como uma prioridade. Então, assim que a vacina, né, assim que as vacinas começaram a ser desenvolvidas, a primeira vacina saiu e foi a vacina da Pfizer, como a gente bem sabe. A vacina da Pfizer, então, ela foi, o que aconteceu foi que alguns governos de alguns países já tinham feito contratos, né, com algumas indústrias farmacêuticas, dizendo, se uma vacina sair, o meu país vai ter X doses da vacina. Então, eles já fizeram contratos anteriormente, mesmo antes das vacinas saírem. O Reino Unido já havia feito um contrato com a Pfizer, ou seja, assim, a partir do momento que a Pfizer descobriu uma vacina, eles sabiam que a gente já teria um contrato e que algumas doses, né, ou muitas dessas doses das vacinas viriam aqui para o Reino Unido. Não basta para um país simplesmente ter fechado o contrato com a indústria farmacêutica para que a gente recebesse a vacina. Então, assim que fechou o contrato com a indústria farmacêutica, a gente recebe as vacinas que foram desenvolvidas. A partir de então, começa o processo regulatório em torno dessas vacinas. Então, existe um instituto aqui no Reino Unido que chama MHRA, né? Que é o Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, que é a agência regulatória de remédios, né, de medicinas e produtos de cuidados à saúde. Então, sem que essa agência aprove a vacina não pode ser distribuída e administrada. Então, o que aconteceu? Esse órgão, inclusive aqui no Reino Unido, ele é semelhante ao Anvisa no Brasil, né? E ao FDA nos Estados Unidos. Então, o que acontece? A partir do momento que a vacina ela foi desenvolvida, o contrato foi fechado com a Pfizer, essas vacinas, então, elas chegaram no Reino Unido, mas elas tiveram que passar pelo processo de aprovação. Assim que a aprovação saiu, a vacinação pôde começar no Reino Unido. E isso aconteceu aqui no dia 7 de dezembro. Então é importante dizer isso para vocês. Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo para vocês, é dia 19 de dezembro. Então a gente está aí no 12º dia de administração das vacinas aqui no Reino Unido. Então, como eu disse para vocês, a vacina que a gente tem agora, a vacina que a gente está usando é a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, ela é bastante complicada em termos de logística. Por quê? Porque é uma vacina que tem que ser mantida e armazenada a menos 70 graus. E isso é muito complicado. Se a gente pensar em termos de armazenamento e distribuição, demanda aí uma logística bastante complexa para que a gente possa armazenar e distribuir essa vacina para as unidades básicas de saúde, para os hospitais e para as várias regiões que a gente tem aqui da Inglaterra. Lógico que a Inglaterra é um país muito menor do que o Brasil, então a gente tem que colocar tudo em perspectiva. Mas mesmo assim, por conta da temperatura muito baixa, é um desafio muito grande o armazenamento e a distribuição dessa vacina. Então, muitas pessoas mandaram mensagem para mim, Denise, você já tomou a vacina? Ainda não tomei. E vou explicar aqui para vocês como é que funciona a questão de prioridade, né, de quem recebe a vacina primeiro. Então, o governo do Reino Unido, ele estabeleceu os grupos prioritários para o recebimento, né, para a administração da vacina. Em primeiro lugar, aqui, eles colocaram os residentes
como que se fala? Abrigos de idosos, né? De instituições para cuidado de idosos. E não só esses idosos, como também os cuidadores dele e as pessoas que trabalham nesses abrigos, né? Por quê? Porque no início da pandemia e no decorrer da pandemia, principalmente quando a gente pensa lá em março, abril, maio desse ano, os focos de infecção, eles estavam muito ligados aos abrigos de idosos. E como os idosos, eles são pessoas mais vulneráveis, ocorreram muitas mortes nesses abrigos. Então, esse grupo foi considerado o grupo prioritário para o recebimento da vacina. Não só, lógico, os residentes, mas também os profissionais da saúde que trabalham nesses abrigos. Então, vou falar para vocês, esse foi o primeiro grupo. O segundo grupo que foi considerado o grupo prioritário, segundo o governo aqui da Inglaterra, foram as pessoas acima de 80 anos, que, lógico, também são pessoas mais vulneráveis e são pessoas que tendem a ter uma taxa de mortalidade mais alta por conta do acometimento pelo Covid. Nesse segundo grupo, além das pessoas acima de 80 anos, também estamos nós, os profissionais de saúde, os profissionais que trabalham na linha de frente e as pessoas que trabalham no social care, são os cuidados sociais, como se fossem os assistentes sociais, que trabalham muito próximo também desses idosos. Então, nós temos, primeiro grupo, residentes em casas, em abrigos de idosos e seus cuidadores. Segundo grupo, pessoas acima de 80 anos, os profissionais da saúde como nós, que trabalham diretamente no cuidado desses pacientes. Terceiro grupo, acima de 75 anos. Quarto grupo, acima de 70 anos e as pessoas que são as pessoas extremamente vulneráveis, as pessoas que têm DPOC, as pessoas que têm asma e as pessoas que têm outras doenças que as tornam mais vulneráveis para o desenvolvimento de Covid, as pessoas que estão no grupo de extremamente vulneráveis, tá? No grupo 5, então, temos as pessoas acima de 65 anos. No grupo 6, as pessoas de 16 a 64. Só que, se essas pessoas de 16 a 64 forem pessoas com problemas de saúde que os tornam mais vulneráveis para terem complicações e possivelmente óbito pelo Covid. Grupo 7, acima de 60 anos. Grupo 8, acima de 55. Grupo 9, acima de 50. Então, quando nós colocamos esses 9 grupos juntos, são os grupos que representam 99% da mortalidade prevenível de Covid. Então, foi assim que a Inglaterra estabeleceu o critério de prioridade para quem vai receber a vacina primeiro. Então, isso eu acho muito importante falar para vocês. Como eu disse, a vacinação começou no dia 7 de dezembro. Eu trabalho como profissional da saúde, eu estaria nesse grupo 2, porque eu sou profissional da saúde, também trabalho na linha de frente. Eu sou chefe do setor de TO, mas eu também trabalho diretamente com os pacientes vulneráveis. Então, eu estou no grupo 2, eu ainda não recebi a vacina. Mas, a partir no meu hospital, né, o que vai acontecer? Essa vacina ela vai ser administrada, ela vai ser distribuída pelos hospitais e pelas unidades básicas de saúde. Então, a gente precisa ter uma paciência, porque, como eu disse para vocês, é uma vacina que precisa ser armazenada a temperaturas muito baixas. Então, é uma vacina que, na questão logística, ela é muito complexa, ela é muito difícil de ser distribuída e administrada. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência. Então, eu tô aqui, assim, contando os dias, mas muito, muito paciente para receber a minha vacina também. Além disso, é importante falar para vocês que a vacina da Pfizer, ela foi considerada uma vacina que tem 95% de chance de sucesso, né? E além disso, para que ela tenha esse 95% de chance de sucesso, né, da proteção contra o Covid, são necessárias 2 administrações, né? A administração da primeira dose e depois de um mês, a administração da dose de reforço. Então, é preciso que isso aconteça para que esse 95%, né, da eficácia realmente seja atingido. Então, agora que eu falei para vocês um pouco sobre essa vacina, queria só enfatizar que possivelmente no Brasil, como existe o desenvolvimento, né, de outras vacinas. Então, assim, por exemplo, assim que a vacina da Pfizer foi desenvolvida, houve também a vacina da Moderna, por exemplo. Depois, houve a vacina da Oxford, que foi desenvolvida, inclusive, com uma amostragem de da população brasileira, não só a população
britânica também. Existe a vacina, como a gente sabe, né, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, pela Fiocruz. Então, a gente não pode misturar as coisas. A vacina da Pfizer, ela é uma vacina diferente, porque uma das questões, né, da vacina da Pfizer é a questão do armazenamento, como eu disse para vocês, que é um armazenamento muito complexo, com uma temperatura muito baixa. E isso é diferente para a vacina da Moderna, isso vai ser diferente para a vacina do Butantan, Fiocruz, Oxford. Então a gente tem que, né, só separar o joio do trigo e saber que as vacinas são diferentes e o modo de armazenamento é diferente e o tipo de agente, né, pelo qual essa vacina funciona, ele também é diferente. O que eu quero enfatizar é que, independente do tipo de vacina, independente da temperatura de armazenamento, independente de todos esses fatores, é muito importante que a vacina ela seja considerada por todas as pessoas. Por quê? Porque, como a gente sabe, a vacina ela é a única saída para essa pandemia. Né? Então, existem muitas pessoas que têm preocupações com relação a reações adversas, a reação anafilática, né? Todas essas questões. Até agora, eu assisti hoje, inclusive, o noticiário, e eles disseram que parece que houve 2 pessoas, foram administradas acho que mais de 400 mil doses até hoje. E parece que só 2 pessoas tiveram uma reação alérgica e foram pessoas que realmente têm reações alérgicas a várias vacinas de qualquer maneira. Então, houve uma recomendação de que as pessoas que têm reações alérgicas a vacinas, no geral, elas né, que não seja recomendado que elas tomem a vacina nesse momento inicial. Porém, uma das coisas que eu acho que é muito importante enfatizar é que realmente a vacina é a única maneira que a gente vai conseguir sair dessas medidas restritivas e voltar ao que era a vida normal antes, né? Então hoje a gente anda aí de máscara, higienizando a mão. Eu acho que as medidas de higiene elas podem ser mantidas para sempre porque são muito importantes para a nossa saúde e para a prevenção de outras infecções no geral. Mas lógico, a questão de aglomeração e da gente poder visitar os nossos familiares, principalmente os nossos familiares mais idosos, isso também fica muito complicado quando o coronavírus ele tá muito alto, quando o número de casos é muito alto e quando o vírus está se espalhando com uma velocidade muito grande. Então a vacina, pessoal, é a única maneira que a gente vai conseguir sair dessa pandemia. Então, como terapeuta ocupacional e observando, lógico, eu trabalho num hospital oncológico em que os meus pacientes, eles são as pessoas mais vulneráveis mesmo nesse grupo, são as pessoas que estão, né, no maior risco mesmo de desenvolver uma doença muito grave se eles pegarem a Covid, né, de que o Covid possa lhes afetar de uma maneira muito, muito, muito grave que possa causar óbito. Então, eu sou muito a favor da vacina e eu peço que todos vocês, todos os meus colegas profissionais de saúde, realmente incentivem os seus pacientes a tomarem a vacina e expliquem que as reações adversas elas são muito, muito raras, né? E que realmente a vacina ela tem muito mais benefícios do que problemas, né? E com relação ao meu sentimento, eu sinto que eu sou uma pessoa muito privilegiada por poder estar na Inglaterra e estar muito próxima de receber essa vacina. E eu sinto, na verdade, meu coração ele fica dividido, né? Eu fico muito feliz, eu acho que a gente está muito próximo, é aquela reta final mesmo da maratona, a gente fez tudo que a gente poderia fazer, a gente se preveniu, a gente evitou aglomeração, a gente está usando máscara, a gente está fazendo higienização das mãos, a gente está mantendo o distanciamento social. Mas a vacina, como a gente sabe, ela é o agente que vai tirar a gente, né? Ele é o que vai virar o jogo. Então, eu sinto que eu sou muito privilegiada por poder receber a vacina e por estar aí, né, assim, as semanas de receber a minha vacina. E, ao mesmo tempo, eu fico, né, com o coração apertado de ver que os meus familiares, os meus amigos no Brasil, eles não estão tão próximos de receber a vacina como eu. Mas eu acredito que isso vai acontecer. E quando acontecer, e quando a Anvisa aprovar a vacina para vocês aí no Brasil, fiquem na lista. Estejam assim prontos, com o braço pronto para tomar a vacina, porque realmente é o que vai virar o jogo, é o que vai fazer com que a gente saia
dessa situação. Essa pandemia, ela custou milhares, milhares e milhões, né? Como a gente viu, como a gente está vendo, de vidas, empregos. Nosso modo de viver mudou, né? Então a gente precisa realmente considerar com muito carinho, com muita atenção essa questão da vacina e realmente se disponibilizar e estar bem informados, né, com relação aos benefícios que essa vacina pode trazer. Então essa era a mensagem que eu queria mandar para vocês. Fiquem bem, se cuidem, continuem aí mantendo o distanciamento, mantendo a higienização das mãos, né? Mantendo as máscaras e evitando aglomeração, principalmente próximo de pessoas que são mais vulneráveis. A gente está próximo do fim dessa pandemia e a gente vai chegar lá juntos, se todo mundo colocar o esforço junto. E eu sei que a gente está fazendo o maior esforço que a gente pode. Obrigada, um abraço a todos vocês e até a próxima.